Não costumamos fazer isso, mas acho que nós deveríamos fazer mais, amém? Amém? Aleluia, glória a Deus. Quero ver se a gente separa tempos maiores para oração. Isso é bênção demais, irmãos. Sabe, muitas vezes nós não temos a prática, alguns irmãos não têm a prática. E nessa hora tem uma certa dificuldade e resistência. Alguns têm dificuldade no louvor. E aí as pessoas tendem até, chegar mais tarde do louvor, porque gostam da palavra. Mas sabe que a vida de Deus, ela tem que ser uma vida completa. E quando você participa de todo louvor, é como a terra ela vai sendo arada, fazendo uma analogia aqui. Quando a terra vai sendo arada, a terra vai ficando fofa ali, a semente, ela é lançada, é fechada e o fruto acontece. Quando você não participa do louvor, ou perde boa parte, é como uma terra seca. A semente parece que muitas vezes para receber a palavra até fica fechada. E nós precisamos crescer nisso, tanto no louvor, quanto na palavra, quanto na oração, quanto na adoração. Quantos estão compreendendo? Aleluia. Ore por mim agora, por conta do tempo, eu preciso resumir bastante. Amém? Vamos orar então. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós te louvamos e agradecemos. Ó Senhor, nos dê favor nessa noite, para que a tua palavra seja liberada com vida, favor e graça, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quantos dizem amém? Aleluia. Sabe, nesses dias, nesses 21 dias, nós fomos ministrados de uma forma tremenda. Não que tenha algo novo daquilo que você nunca viu na palavra de Deus, mas como é importante quando a palavra de Deus ela é renovada na sua mente. Muitas vezes um versículo que você já leu, quando ele se apresenta com uma revelação, isso muda tudo na sua vida. E na primeira semana, nós falamos ali bastante a respeito do poder operante de Deus. A Renata estava testemunhando aqui, o que é isso? É o poder operante de Deus. Muitos anos atrás, a Paula foi numa conferência lá na Argentina, e a perna da pessoa começou a crescer. A pessoa tinha uma perna mais curta. O cara começou a orar, a perna cresceu, só que cresceu demais. E aí, a perna que estava crescendo passou a outra. Aí o pastor falou, não, volta, alinha. E voltou, alinhou. Você olha aí, você fala, uau, isso é algo sobrenatural, sim ou não? Isso atrai as pessoas, sim ou não? Sim ou não? Atrai. Quando alguém fica endemoniado, a pessoa nunca viu. Porque eu achava que aquela questão de demônio que eu vi na televisão, eu achava que era combinado. Quando já pensava que era combinado também, irmãos? Olha aí, mais pessoas. Eu achava, até o dia que eu vim endemoniado, arregalei os olhos desse tamanho. E aquilo me atraiu, eu falei, eu quero fluir nesse poder. E aí eu fiquei procurando um demônio para expulsar, ver se pode. Por isso que eu estava tudo quanto é encontro. E um dia eu falei, eu quero expulsar um demônio. Aí o pastor falou assim, então a hora que aparecer um demônio, você vai expulsar. Irmão, apareceu o demônio. O que você acha que eu fiz? Chamei uma dupla, falei, nós vamos expulsar agora. Ele caiu, a hora que ele caiu, eu falei, agora se lascou, filho. Já montei do lado, outro montou do outro. Irmãos, quase que eu apanho do demônio, porque eu estava na força do meu braço. E aí ele estava deitado assim, eu subi num braço aqui, subi mesmo, apoiei, e o outro subiu desse lado. Ele levantou assim, encolheu as pernas e começou a fazer uma cirandinha. E eu falei, segura aí, o cara está segurando. Eu falei, não estou conseguindo. Aí o pastor foi lá, não é assim não, solta. Eu falei, não pastor, você não está ligado. Está forte pra caramba aqui. Ele falou, não é na força do braço, é no poder do Espírito Santo. Pode soltar. Eu amarro agora, ele pode soltar, orou. Aí soltou, eu falei, uau. Fiquei deslumbrado. Estava tomando umas porradas. E ele foi lá, eu falei, então é no nome do poder. Eu fui aprendendo. Mas aquilo me atraiu a princípio. Não sabia muito, mas eu caí para dentro, irmãos. Ainda que foi na força do braço, eu caí para dentro. Mas veja, isso atrai, eu fiquei atraído, eu quero desfrutar desse poder. Mas hoje, quando alguém fica demoniado, eu não fico lá mais perdendo tempo. Eu vou lá em nome do Senhor Jesus e
e o poder é liberado. Quantos estão compreendendo? Então veja, o poder atrai. Eu lembro da primeira célula que nós estávamos aqui, a célula desanimada demais, muito desanimada. Aí o anfitrião falou, ó, vai vir uma pessoa aí que ela é do centro de macumba. Eu falei, não tem problema. Orei, jejuei, chegou lá, quem tem uma necessidade? A mulher já ficou endemoniada. Irmãos, a célula está desanimada. Aquele dia eu falei, tem vida nessa célula. Porque a célula ficou animada. Um mandava soltar, o outro queima, o outro amarra. Virou um negócio. O outro correu para o quarto onde estavam as crianças. Mas foi um negócio. Mas, ou seja, o poder foi liberado ali. Quantos estão compreendendo? Então veja, nós precisamos sim fluir nesse poder. Mas quando é que você flui? Quando você deseja. Quando você quer, você busca, você deseja, não por uma aparição, mas para que a obra de Deus seja edificada através da sua vida. Quando você fala, Senhor, usa-me, eis-me aqui. Então, você quer curar, não é para que você seja enaltecido, não, mas é para que o nome de Deus seja glorificado. Quando se alinhar no seu coração e você busca, acredite, você começa a fluir, não mais na sua ousadia, mas na ousadia do Espírito Santo. Quantos estão compreendendo? Então nós precisamos, então esses 21 dias foi só o treinamento para a guerra que nós estamos já inseridas nela, e essas foram as ferramentas para que nós possamos fluir nesses dons. Quantos estão compreendendo? Então veja, agora, isso, primeira coisa, te atrai. Agora, a segunda semana, para que essas coisas aconteçam, a obra de Deus, e sem sombra de dúvida, a mais importante, é aquela que o Espírito Santo está fazendo em mim e em você. Essa é a obra mais importante. É quando o próprio Espírito de Deus, ele vai te transformando, muitas vezes, sem você perceber. Tem coisas na sua vida que você tentou, na força do seu braço. Na força do seu braço, algum pecado que era recorrente na sua vida. E aí você chegou para Deus e falou, aí você pecou, você se arrependeu. Você falou, Deus, eu nunca mais vou fazer. Quando você fala, eu nunca mais, ou seja, você ainda está na força do seu braço. Mas quando você simplesmente fala, Senhor, eu não dou conta, eu sou um miserável, pecador, me fortalece, eu sou isso mesmo, eu sou Jacó. Me transforma. Aí você abriu o seu coração para que o Espírito de Deus comece a te transformar. Então, meu casamento, já compartilhei isso para os irmãos, era muito ruim no começo. 2 bicudos não se beijam, já ouviu essa expressão? Então, o que acontece? 2 bicudos não se beijam, era só fight. Com 1 ano, tinha acabado o casamento. A gente nem se falava. Nem se falava. Mas aí o que acontece? Nós sentamos, conversamos, pedimos ajuda para o pastor, ele nos orientou, vocês têm disposição? Tem. E como é que foi restaurado? Orando junto, buscando junto, e aí eu parei de criticar a Eva parou de criticar Adão, e tem coisas que ela não falava mais, mas minha mulher é uma mulher de oração. E aí o próprio Espírito de Deus começou a me transformar. Quantos estão compreendendo? Então tem coisas que nós geramos em oração. Tem coisas que é gerado. Nós estamos acostumados com esse mundo instantâneo, varinha mágica, plim, fast food, combo 1, combo 2, rápido. Não dá nem tempo de você falar o lanche, é o combo 1. Já tem uma série de itens lá. Então o mundo ele foi falando que tem que ser tudo muito rápido. Para quê? Para que você não gere. Não gere. Mas a coisa mais divina é o gerar, é a vida do homem. Eu e você somos algo divino, que Deus fez. Agora veja, até os dias de hoje, não é assim, eu vou ter um filho, plim, e ele acontece. Não, esse filho ele é gerado. Esse filho ele é gerado. Precisa ter um trabalho, seja lá se for trabalho, não diria de trabalho, amém? Mas é um trabalho prazeroso, quantos estão me compreendendo? Mas precisa ter ali um ato sexual. E após isso, é gerada uma semente, e essa semente ela começa a gerar um fruto, que demora 40 semanas. Não é algo instantâneo. Então veja, passa 40 semanas nessa formação.
E nós aqui estamos nessa grande incubadora agora. Eu te pergunto, essa criança que foi gerada, ela foi gerada para viver dentro da barriga da mãe, sim ou não? Sim ou não? Não foi. E o grande equívoco, muitas vezes, do cristão, é que ele pensa, ou o diabo tenta formatar na mente dele, que ele foi feito para desfrutar toda essa terra. Mas acredite, eu e você estamos nesse processo, assim como o útero da mulher é uma grande incubadora, acredite, nós estamos numa grande incubadora, sendo transformados dia após dia em Cristo. Dia após dia, eu e você, diante das intempéries da vida, das dificuldades, das tribulações, todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Não é isso que está lá em Romanos 8, 28? Fazia tempo que eu não inseria ele no contexto. Mas isso está lá em Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, ponto e vírgula, são chamados segundo o seu propósito. Então, todas as coisas cooperam para que nós sejamos transformados. Então, até coisas quando aparentemente elas vão mal, Deus está ali. Deus nunca te abandonou, nunca te deixou sozinho. Às vezes você pode ter até o sentimento de estar desamparado, mas acredite, o Senhor nunca te desamparou. Você pode ter tido o sentimento de orfandade, mas Deus é Pai, Ele nunca te desamparou. Quantos estão compreendendo? Então, no meio desse processo de transformação, né, o Senhor vai agindo. Amém? E aí, na terceira semana, nós estamos vendo o quê? O viver, a família, essa coletividade. A importância de você estar junto, conectado ao corpo, porque o que faz com que eu sou gerado e eu cresça, é eu estando conectado ao corpo. Então, aqueles adesivos, Jesus sem igreja não, aquilo é maligno, não é bíblico, é do inferno, é estratégia para o diabo te isolar, é estratégia para que o diabo faça com que você ande sozinho. E você já assistiu de Discovery Geographic, como chama? National Geographic, você já viu lá, a zebrinha que se afasta ali, ela se torna um almoço. A Bíblia diz que o leão ruge ao derredor, procurando o quê? Alguém. Eu não quero ser esse que desconecta. Por isso que eu sempre estou conectado com a vida de Deus. Pergunta para a pessoa, você está conectado à vida de Deus? Então veja, quando você entende que a igreja faz parte do corpo de um Deus vivo, do qual você está conectado, e uma vez você está conectado a essa vida de Deus, ela flui em você e através de você, como um rio. Amém? Então vamos ler aqui Ezequiel 47. Vou falar rapidamente aqui. Diz aqui, depois, Ezequiel 47, versículo 1. As irmãs da plaquinha mostrando, misericórdia. Fala assim, misericórdia. Plaquinha dos 10 minutos, irmãos. Você já ficou nervoso ministrando com plaquinha de 10 minutos? Aleluia. Quantos me dão mais 5 minutos? Aleluia, 5, 10, 15, 20, 30, está sobrando, vamos embora. Essa está ficando velha já, né? Olha o que diz, depois disso, o homem me fez voltar a entrar a entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte, me fez dar uma volta por fora, até a parte exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão o cordel de medir, mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que davam pelos tornozelos. Irmão, você já viu aqui a nascente de um rio? Quantos aqui já viram a nascente de um rio? Então, quando você vê a nascente do rio, não tem nada a ver com aquele rio, é um riachozinho, é um fiozinho de água. É assim ou não é? Então, nos anos 80, era muito comum fazer a excursão para ver a nascente do rio Tietê.
né? Você chegava lá, um rio, um fiozinho, um negocinho ali e tal. Mas veja, não é assim. Não é assim na normalidade. Quando você vê um rio, é um rio grande, caudaloso. E aqui ele está falando a descrição de um rio que começou pequenininho. Você consegue mergulhar num rio que dá no tornozelo, sim ou não? É evidente que não, ali você só molha os pés. E ele continua. Verso 4. Mediu mais 1000 e me fez passar águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000, me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Então veja, foi aumentando a medida. Era no tornozelo, foi para o joelho e foi para os lombos. Amém? Foi subindo a medida. Verso 5. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado pelo rio, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Amém? Então veja que o texto está ilustrando aqui. Sabe que existe uma forma de nós vivemos a nossa vida, que é uma vida individual. Sabe? E ela é importante. O seu tempo de solitude com Deus. Tudo começa no tempo de solitude com Deus. Eu e você precisamos ter esse tempo de solitude. Não basta você vir ao culto, não basta você vir à igreja, porque se você faz essas coisas, você corre um sério risco de se tornar um religioso. Eu faço todas essas coisas, mas quando você gera uma intimidade com Deus, isso começa a dar um prazer em você. E aí, tudo que tem de Deus, você fala: eu estou dentro. Então é fácil você perceber quando alguém está fluindo nesse rio e quando alguém não está. Então quando alguém chega e fala: mas é muita coisa, o diabo ele começa a colocar na sua mente que as coisas de Deus são muitas coisas, e você acha que as coisas do mundo são prazerosas. Agora o que é mais exigente? Pega o tempo que você trabalha, o tempo que você estuda, o tempo que você se envolve com a vida secular, e pega o tempo que você se dedica à edificação do reino de Deus. O que te exige mais? Então, quando você acha que as coisas de Deus estão exigindo mais do que isso, está faltando fluir o rio. Mas quando você entende, e você começa, pode ter até um pouquinho, esse riozinho, mas à medida que você vai avançando, ele vai crescendo. Fala assim: vai crescendo. E esse rio começa a crescer, do tornozelo, ele passa para os joelhos. Sabe, nos joelhos é um lugar que você ainda tem o controle. Você ainda tem o controle. E aí você vai andando mais, você vai se envolvendo mais, você vai se conectando mais à vida de Deus. E agora, antes você andava sozinho, agora você está na cela, o rio foi subindo. Agora você faz parte do culto, você faz parte da igreja, o rio vai subindo. Agora está dando nos lombos, você está aqui na igreja, você está na cela, você está no culto. Você está uma medida maior, sim ou não? Mas veja, o que o Espírito Santo quer fluir, e a vida onde as coisas começam a acontecer de uma forma sobrenatural, é quando esse rio sobe de tal maneira que ele transborda para a margem. A vida começa a transbordar para a margem. Isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Só que existe um fator. O texto vai dizendo que enquanto estava nos lombos, ele não fala que você precisava nadar, mas chegava uma parte que era um rio. Nessa parte, ou seja, você precisa nadar, você não tem mais o controle. Se você ficar boiando, é o curso desse rio que vai te conduzir. É nessa hora, nessa posição, que você está nesse rio caudaloso, que você está orando junto como igreja, que esse rio ele vai inundando. Uma coisa é você orar sozinho,
Outra coisa é você orar com a sua célula. Outra coisa é você ter um tempo de oração com o seu discipulado. Outra coisa é um tempo de oração com a igreja. Outra coisa é uma oração numa conferência. Você vê 10 mil pessoas orando. É um rio caudaloso. Sabe, algumas experiências que eu tive lá, foi justamente que eu estava orando, de repente a coisa fluiu. Muitos são batizados em línguas, muitos fluem dons ali. Muitos começam a fluir, perder o controle, onde o Espírito Santo começa a te usar de uma maneira sobrenatural, te dando uma ousadia sobrenatural. É nessa posição de você estar cheio da vida de Deus. É cheio da vida de Deus que você quer fazer a vontade do Pai. Porque quando você está cheio da vida de Deus, você quer fazer a vontade daquele que te chamou. Então veja que Jesus, depois, ele saiu para orar, foi tentado, mas depois você vê ele falando que o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Por quê? Porque ele está cheio da vida de Deus. Quando nós estamos cheios da vida de Deus, nós não saímos tomando decisão carnal, não. E veja, decisão carnal não é decisão pecaminosa. Muitas vezes a pessoa é carnal. Mas carnal não quer dizer que necessariamente ele esteja em pecado, como muitos rotulam. Uma decisão carnal é você fazer a vontade a sua própria vontade, a vontade da sua carne, que muitas vezes vai te conduzir ao pecado. Quantos estão compreendendo? Mas quando você está cheio dessa vida de Deus, aí você é onde o rio vai te levando, e as coisas vão sendo transformadas. Projeta para mim o verso 7. Olha o que diz o verso 7. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado, ou seja, ali era uma região seca, não tinha nada. Mas depois que ele começou a fluir nesse rio, as margens que estavam secas, agora elas se tornaram árvores frutíferas. Frutíferas. Olha para mim. Então veja, olha só, criança pode ser criança, o que não pode é você ser criança, amém? E se desprender. Então veja, olha só que coisa impressionante, olha para mim aqui nesse cantinho aqui, ó, alô, ei, oi, diz que as margens, elas foram transformadas. Aquela região que era seca, agora começou a dar árvores e árvores frutíferas. O que isso aponta? Aponta que quando a minha e a sua vida, ela está meio seca, mas nós começamos a fluir nesse rio da vida, o próprio Espírito de Deus começa a transformar, e aquilo que era seca, agora começa a dar árvores frutíferas. Os seus olhos começam a ver os frutos daquilo que naturalmente você não conseguia produzir, mas porque agora você está no rio caudaloso de Deus, agora esses frutos se tornam visíveis aos teus olhos, quando estão compreendendo. Que coisa fantástica! Que coisa fantástica! Então veja, mas não é só isso. Então quando você está conectado ao corpo, essa vida ela é liberada. Quando você está conectada, as pessoas gerando essa vida, às vezes você está até meio desanimado, mas à medida que você vai se envolvendo, esse rio ele vai te transformando sem você perceber. Não é de uma forma abrupta. Não é. Muitas vezes você mesmo tenta se transformar de uma forma abrupta. Eu nunca mais vou fazer, não consegue. Não consegue, mas quando você deixa o rio fluir, o próprio Espírito de Deus, ele vai gerando em você essa vida, e vai transformando os frutos, aquilo que talvez eram pecados que você não conseguia vencer, quando você menos percebe, você vai perdendo o desejo, o gosto, e quando você vê, você foi completamente transformado, e agora você começa a ver os frutos sobrenaturais da parte de Deus. Quantos estão compreendendo? Que coisa maravilhosa! E esse rio é o rio da vida de Deus. A Bíblia é cheia de analogias e simbologias, e esse rio aponta para a vida de Deus. Por quê? Já reparou que todo rio, você já foi em alguma praia que desemboca o rio? Quantos aqui já foram em praia que desemboca o rio? Só isso. Vamos fazer uma excursão para uma praia que desemboca o rio. Mas o que acontece? O rio ele é água doce, mas quando esse rio ele se encontra com as águas salgadas, o sal
ele simplesmente, aquela água, ela perde a sua identidade. Ela se torna salgada também. Então, no Mar Morto aqui, o que acontece? As águas extremamente salgadas. Extremamente salgadas. Por ser tão salgado, né, as pessoas não conseguem nem afundar. O sal gera densidade, as pessoas ficam flutuando. Por conta do sal. Eu nunca estive lá no Mar Morto, ainda não. Mas eu estive num parque aquático aí que tem uma área que chama Mar Morto, é cheio de sal. E você tem dificuldade em afundar. Só que é o seguinte, de tanto sal, não tem vida. Não tem vida. Nada sobreexiste. Mas o que o texto está dizendo aqui? O texto está dizendo que quando essas águas encontram o mar, elas se tornam saudáveis. Projeta o verso 8 para mim. Olha o que diz o verso 8. Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a Campinas e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão quê? Saudáveis. Ou seja, aquilo que não havia vida, agora porque se tornaram saudáveis, a vida de Deus inundou, e aquilo que era morte agora se torna vida. Tem alguma área da sua vida que estava morto? Deixa fluir, porque onde haver a morte, a vida de Deus vai mudar todo o contexto, vai mudar todo o cenário. E acredite, esse é um dos sinais da volta de Jesus. Mas não vou entrar nesse assunto agora. Nós vamos ter um seminário de Apocalipse daqui a pouco. Um pastor que está vindo aí de Goiânia. Então preste atenção aqui. Existe algo na sua vida que está faltando essa vida. Existe algo na sua vida que está faltando esses frutos. Sabe, você pode passar a sua vida inteira como telespectador, só observando. Mas existe uma maneira de onde essa vida ela é transformada. É quando você mergulha nessas águas. E aí você começa a experimentar aquilo que naturalmente você jamais teria condições de experimentar. Isso aconteceu com Pedro. Então existe o tempo de Deus. O tempo de Deus é notório. Muitas vezes você quer que aconteça no seu tempo. Mas existe o tempo cronológico desse mundo. Mas existe também o tempo cronos de Deus. E Deus é detalhista nesses detalhes. Pastor, ficou redundante, é verdade. Detalhista nesses detalhes. Mas preste atenção. Primeiro milagre de Jesus. Fala, acabou o vinho. O que Jesus fala? Ainda não é chegada a minha hora. Mas na sequência, ele transforma água em vinho. Então existe um tempo onde Deus opera, que nem sempre é no nosso tempo. Pedro está lá, pescou a noite inteira, pescador experiente, pescador de profissão, sabia o que fazia, tinha o horário certo, a pescaria certa, o mar estava aparentemente propício para peixe, mas pescou, trabalhou a noite inteira e não pegou um peixe. Mas, na volta, diante da palavra de Jesus, diante de uma palavra de vida, ele tinha duas opções. Ele podia falar, ei, acho que você está invertendo os valores, não sei se você sabe, mas você não entende pesca. O experiente aqui sou eu que sou pescador, você é marceneiro. Vai construir cadeira e mesa que eu sei das coisas de pescaria. Sabe, tem muita gente que age assim, acha que sabe tudo. E não consegue experimentar. Mas, quando você está nesse rio de Deus, você sempre está atento para aquilo que Deus quer liberar, que muitas vezes nem vai fazer sentido para você. E essa é a loucura das coisas de Deus. Porque para o mundo as coisas de Deus são loucura. Quando Deus fala para você fazer alguma coisa, você fala, mas será que vão pensar? Sabe, se Deus dá uma palavra, vai lá e abre a sua boca. Flua, deixa o Espírito fluir. E aí quando o Pedro ouve essa palavra, ele fala, diante da sua palavra, eu vou lançar as redes. E os irmãos conhecem o texto, nunca pegou tanto peixe. Pegou tanto peixe, quase afundou, teve que chamar os que estavam à sua volta. Sabe, essa é só um relato
de uma experiência que está disponível para mim e para você. Enquanto você se esforça no seu braço, vou te falar, é muito trabalho, é muito esforço e pouco resultado. É frustração, é decepção. Pedro passou a noite inteira. Qual que era o sentimento de Pedro? Eu me esforcei, Senhor, eu fiz tantas coisas, eu merecia receber. Eu estou fazendo a minha parte. Sabe, esse é um pensamento de troca. Mas Deus, Ele é Pai e você é filho. Quando você se sente amado e você decide obedecer a palavra de Deus, os princípios, você começa a experimentar aquilo que você nunca experimentou antes. Porque não é uma questão de religião, é uma questão de amor. Ele dá de graça. Para te mostrar, filho, você não precisa se esforçar, o Pai vai te dar. Simples assim. Simples. Então não é pelo quanto eu me esforço, mas é pelo quanto eu estou conectado. É o quanto eu estou ouvindo. Quanto mais perto de Deus, mais eu ouço a Deus. Quantos estão compreendendo? Isso fala de intimidade, de paixão, de mover. Sabe, esses são os dias de nós fluirmos nesse mover, amém? Mas eu estou empolgado, irmãos, deixar, vou até às 9, mas nós vamos fazer a Santa Ceia, amém? Pastor, porque você está empolgado? É a vida de Deus, aleluia. Tem alguém vivo aí? Dá um glória a Deus aí. Amém? Quem são os servos que vão? A célula do Júnior? Então, rapidamente, começa a distribuir aqui os elementos. Nós vamos encerrar o nosso jejum com a Santa Ceia, amém? Pastor, e a semana que vem vai ter Santa Ceia também. Então, veja, irmãos, presta atenção aqui, enquanto eles distribuem rapidamente. Não é possível, presta atenção, você não pode passar esses dias de uma forma despercebida diante do mover de Deus. Você não pode. Talvez você tenha passado até como telespectador e olhando, mas é impressionante. Olha para mim aqui rapidamente. Você já percebeu? Você assistiu um jogo de Copa já, irmãos? Já percebeu? Quando você está assistindo um jogo de Copa e você é um telespectador, você tem uma experiência como torcedor, mas é impressionante. Enquanto você é um telespectador, você está lá assistindo, às vezes você está bem, porque o time está indo bem, mas quando a coisa está indo mal, você fica mal, e aí você se torna um crítico. Já reparou? Sem conversa, olha para mim aqui. Presta atenção nessa analogia que eu estou fazendo aqui. Quando você está assistindo um jogo de futebol, se você não está jogando, você está vendo. Se o time vai bem, você está feliz. Se seu time vai mal, você está triste. E aí quando o time vai mal, você se torna um crítico. Você sai até da sua própria identidade. Você se torna técnico. Você se torna um crítico. Um blasfemador, muitas vezes. Baixinho, irmãos. Baixinho, bem baixinho. Agora veja, essa é uma posição, quando você está de fora. Outra posição é quando você está jogando. Já viu esses jogadores? Ganhando ou perdendo, no final das contas eles estão ganhando. Quantos estão compreendendo? Eles não são movidos, eles não ficam abatidos, porque perderam um jogo. Eles vão lá, voltam e fazem o que tem que fazer, porque eles sabem da identidade, o papel deles é entrar em campo. E deixa eu te dizer uma coisa, nós passamos esses 21 dias aqui, e agora é uma grande decisão sua. Agora está tendo uma grande convocação, com a guerra que está tendo, com o jogo que está tendo, e você tem a opção de ficar sentado como telespectador, observando, olhando, de uma forma natural, e talvez sua vida permaneça a mesma, mas, existe uma posição, que é você entrar nesse rio caudaloso, o rio da vida, é você estar conectado, e é você começar a experimentar de um mover de Deus, do qual você ainda não experimentou. É quando você entra para jogar, você agora não se torna mais um crítico, mas agora você se torna um colaborador da obra de Deus, e todas as vezes que você é convocado, você fala, eis-me aqui. Já viu um jogador, pega os nossos
jovens aqui, acaba o culto, tem 3 bolinhas ali em cima daquela sala lá. Eles fazem bolinha, eles querem jogar, eles querem participar. Agora veja, isso é um prazer. Agora imagina só você jogando, recebendo como esses jogadores. É isso que acontece quando você entra nessa edificação da casa de Deus. É isso que acontece. Além de você desfrutar, de ter prazer, os frutos começam a aparecer. Você foi chamado para ser um homem e uma mulher frutífero na casa de Deus. Você foi chamado para fazer parte da edificação da casa de Deus. Então não é possível que Jesus morra em vão. Sabe, esses são os dias de você reconhecer o sacrifício de Jesus. Falar: Senhor, eis-me aqui, me usa, me transforma. Talvez você tenha se enxergado como uma terra seca, mas essa é mentira. Esses são os dias de você se quebrantar, ainda que sejam com lágrimas, mas as suas lágrimas, além dela lavar a sua alma, acredite, ela vai irrigar essa terra. E para Deus não existe terra seca, onde a vida de Deus, onde o rio de Deus passa. E se o rio de Deus está passando, eu quero te dizer que tem bênção para você. Se o rio de Deus está passando, é porque Ele vai transformar aquilo que era morte em vida. As árvores vão crescer, os frutos vão aparecer, e não importa se o mar esteja seco, salgado, morto, quando o rio encontrar, será um rio saudável, cheio da vida de Deus. Homens e mulheres curados, sarados, não somente fisicamente, mas emocionalmente. Homens e mulheres sarados, apaixonados, que entenderam o chamado de Deus e falaram: Senhor, eis-me aqui. Sabe, quando você entende isso, você não permite mais que o sacrifício de Jesus passe em vão. E qualquer oportunidade você fala: eis-me aqui. Nós vamos ter uma conferência, daqui a pouco nós vamos ter um encontro. Você fala: eu quero estar na conferência, eu quero estar no encontro, eu quero ver as vidas sendo transformadas, eu quero ser um canal dessa transformação, porque quanto mais vida passa, mais vida você libera. Não dá tempo de entulhar nada. E Jesus morreu por mim e por você. E essa é uma decisão de você ser um homem e uma mulher que decide fluir nesse rio. Decide o Espírito de Deus transformar, ou você ficar como espectador. Não quer dizer que o Espírito de Deus não está aí, mas existe uma posição infinitamente maior para você fluir. Esses se tornam os vencedores, que a palavra de Deus diz. Não tenho tempo de ministrar, mas nós podemos ministrar um pouquinho na quarta-feira a respeito disso, dos vencedores, da posição dos vencedores. Existe uma posição, sim, que você se coloca como noiva do Cordeiro. E a grande Jerusalém, que muitos pensam, sabe que a palavra de Deus, ela é cheia de simbologias e analogias. Então quando diz lá que as ruas são de ouros, não é que você vai encontrar uma cidade física, onde as ruas são de ouros, porque a Nova Jerusalém é um ser vivente, e ela é edificada com pedras vivas, e eu e você somos essas pedras vivas, que somos encaixados nessa Nova Jerusalém, somos lapidados. Sabe, nesses dias, se você abrir o seu coração, falando para o Espírito Santo: eu quero ser lapidado, naquilo que eu não estou vendo, naquilo que eu não estou enxergando, me muda, me transforma. Acredite, o Senhor vai te transformar. E você, sem perceber, vai começar a dar frutos e ver frutos, e viver um novo tempo. Nós estamos debaixo de uma palavra de Deus, que é o ano das portas abertas. Sabe, talvez você não tenha orado por isso. Eu estou aqui te relembrando.
Esse é o ano das portas abertas. Se você crê, quero te dizer que você já recebeu. Mas se você ficar olhando, será que é mesmo? Você vai ver aqueles que creram. Nada é neutro no mundo espiritual. Então esses são os dias da igreja do Deus vivo se levantar, da noiva ser despertada, para esse grande casamento. Muitas vezes os homens têm dificuldade, mas você já reparou que no dia do casamento tem o dia da noiva? Já reparou? Esse dia da noiva é um dia especial, onde ela vai sendo transformada, onde ela se arruma, se maqueia, põe um vestido maravilhoso, faz uma maquiagem maravilhosa, se embeleza para o noivo. Ela passa o dia inteiro se produzindo para o grande dia do casamento, para o noivo. Essa é a simbologia. Alguns falam, não, é para as irmãs, não, é para o noivo. Deixa eu te dizer, talvez você não saiba, mas nós estamos nesse dia do noivo, e eu e você precisamos nos preparar para esse grande casamento, porque o Senhor está às portas. O Senhor está às portas, e esses são os dias onde o Senhor vai vir ao nosso encontro, e vai ter a maior celebração do universo, do qual eu e você fazemos parte. Mas eu não quero chegar com uma roupa inapropriada. Eu quero ser transformado. Eu estou no dia da noiva. Eu quero ser transformado para estar preparado para o grande dia. E isso é só um processo que Jesus startou lá no sacrifício dele. Então não faça da Santa Ceia um ato religioso. Mas Jesus disse para nós ceiarmos até que Ele venha. E Ele fala para nós lembrarmos do sacrifício da cruz. Por que do sacrifício da cruz, pastor? Porque ali foi o ápice do amor de Deus por mim e por você. Então aquela história de crente que está mais ou menos, e fala, volte ao primeiro amor. Não, deixa eu te dizer, quando fala volte ao primeiro amor, está falando volte para Jesus, porque Jesus foi o primeiro amor da minha e da sua vida. Ele nos amou primeiro. Volte para Ele, corra para Ele. Não existe outra fonte maior do que Ele. Está faltando vida? Corre para Ele. Lembre do sacrifício, que Ele te amou primeiro. E faça jus. Expresse esse amor. Seja você um canal do amor de Deus, expressando na vida de outros. Não abra mão de pessoas que, das centésimas ovelhas que vão atrás. Não. Quando o Espírito de Deus te tocar, mande uma mensagem. Pastor, mas ela não responde. Você não precisa responder, você só precisa enviar. Que às vezes Deus te traz à memória uma pessoa ou outra, você envia, telefona. No tempo Kairos de Deus, você vai ser esse canal, essas pessoas vão voltar, as que estão desviadas. Aqueles que não conhecem o Senhor Jesus, abra a sua boca, testemunhe, fale do amor de Deus, e você vai ver você sendo um canal desse amor, e marcando a vida de pessoas. Tem pessoas que marcaram na minha vida, eu sou extremamente grato por toda a eternidade. E ainda tem pessoas que continuam marcando. Por quê? Porque eu ainda estou conectado ao corpo de Cristo. E o Senhor quer marcar a sua vida. Mas Ele não quer simplesmente marcar a sua vida. Ele quer tornar você um homem e mulher de Deus, que seja um canal de Deus, para marcar as vidas das demais pessoas. Isso é algo extraordinário. Vamos orar. Erga o seu cálice, faça uma oração assim e fala: Senhor Jesus, eu sou grato, porque o Senhor me amou primeiro, naquela cruz. Obrigado, Jesus,
porque o Senhor comprou a minha vida, o Senhor se fez maldito no meu lugar, pagou com preço de sangue, e agora eu sou livre para te servir. Obrigado, porque o teu sangue foi o acesso da vida eterna. Obrigado, Jesus. Erga o pão. Olha assim: obrigado, Jesus, porque tu és o pão vivo que desceu do céu. Obrigado, Jesus, porque tu és o meu alimento, tu és a minha fortaleza, tu és o meu escudo. Obrigado, Jesus, tu és o meu amado. Volta, Jesus. Aleluia. Coma do pão, beba do cálice. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Obrigado, Jesus. Águas que Nós entregamos, ó Deus, o nosso jejum nessa noite, e oramos, ó Deus, para que o fluir do teu rio possa inundar a cada irmão, a cada irmã, em nome de Jesus. por onde o rio passar, Tudo vai transformar. tudo vai transformar. Você é esse rio. Pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tua Se você já água. comer e beber da ceia, fique de pé. Eu quero beber Abrace 2, 3 irmãos. Libere uma palavra de vida. fonte de águas vivas. E nós estamos encerrados. Mas libere primeiro uma palavra para pelo menos 3 pessoas. Tu és a fonte, Deixa o rio fluir. Abençoa, eu quero abençoar a sua semana. Eu quero declarar que você vai ter uma experiência na conferência. Libere a vida. Deixa os dons fluir.